Olá pessoal, desculpa ainda a demora, mas estamos aqui para estar com você como temos feito todos os dias, neste horário das 18 horas. Hoje um pouquinho atrasado, por uma razão que foi superior à minha vontade aqui, mas que bom que você está chegando, que bom que você participa conosco. E na medida que você for entrando, clica aí no aviãozinho, peça mais gente para entrar para a nossa conversa diária. Hoje são exatamente 12 de maio de 2020, hoje terça-feira, às 18 horas e 15 minutos. É muito bom ter você aqui com a gente. Vivemos a mesma realidade, a mesma angústia, a mesma tensão, em virtude dessa circunstância adversa que sobreveio ao Brasil e ao mundo. Alguns estados decretaram, ou pelo menos nas algumas capitais, lockdown, como aconteceu em Recife, e como vi hoje uma palavra veemente do reverendo Augusto Nicodemos ao governador daquele estado, que está, em virtude desta orientação, impedindo que as pessoas, os pastores, se dirijam até mesmo aos templos para de lá gravar os seus cultos online, para assim cuidar, apacentar e orientar o povo de Deus. Aqui em São Paulo, pelo menos, nós não temos vivido, até agora pelo menos, essa situação de impedimento de ir aos templos com um pequeno grupo de suporte da área do som, da área da filmagem, para que a mensagem seja transmitida. Esperamos que isso jamais venha acontecer, até porque contrariaria até mesmo a nossa Constituição. Eu gostaria de dizer que nós vivemos esse drama de ter que estender esse período de isolamento, e cada dia que isso acontece é uma preocupação a mais, porque a economia já está combalida, muitas empresas têm fechado as portas, ou dado férias coletivas aos seus funcionários, ou despedido seus funcionários, e talvez este é um problema que vai reverberar de uma maneira mais profunda daqui a algum tempo, trazendo uma angústia maior, trazendo uma aflição maior às famílias, e isso é absolutamente grave, né? É claro que nenhuma autoridade, nenhum governador ou nenhum prefeito toma uma decisão dessa por capricho ou por desconsiderar a importância da questão da economia, mas vivemos aí esse grande embate, essa grande tensão, esse grande conflito entre a saúde e a economia. É claro que, penso eu, não deveríamos lidar com essa situação dentro dessa tensão, né? Até porque as duas coisas caminham juntas. Você precisa ter recurso para manter os hospitais abertos, você precisa ter recursos para ter os equipamentos, você precisa ter recursos para dar condições de tratamento às pessoas, você precisa ter recursos para que as pessoas possam ter suprimento. Então, é claro que o ideal é que as duas coisas possam ser conjugadas e os esforços possam ser concentrados, e que as autoridades, em vez de buscar esta quebra de braço ou até mesmo qualquer interesse partidário ou ideológico, que nós pudéssemos todos ver as autoridades constituídas, os poderes constituídos, a grande mídia se unindo para termos uma solução mais rápida e mais eficaz deste grande drama que se abate a nação brasileira. Já são mais de 11 mil pessoas ceifadas por essa pandemia, e esse é um problema que se agrava aqui, talvez até pela nossa característica de um país continental e também de um país com profundas diferenças sociais,
onde muitos redutos das nossas grandes cidades, muitos bolsões das nossas grandes cidades e até mesmo de regiões mais interioranas sofrem o drama de baixa renda, de residências precárias, sem saneamento básico, sem água potável, esgoto a céu aberto e, mais do que isso, muitas famílias não tendo mais condições de sobreviver. E é claro que, embora o governo tenha oferecido uma ajuda, um socorro de R$ 600 por mês, isso claramente não é totalmente suficiente para sanar todas as questões urgentes das necessidades das famílias e, via de regra, famílias mais carentes e famílias mais numerosas, inclusive. Então, que Deus nos ajude, que Deus oriente, que Deus dê sabedoria às autoridades constituídas para que possam resolver isso da melhor forma, para trazer menos traumas e dramas para a população brasileira. É claro que este não é um problema apenas do nosso país, é um problema que tem atingido o mundo, é um problema que está afetando a economia global e, com a graça de Deus, nós sairemos dessa situação. Essa não é a primeira crise, não será a última talvez, mas nós precisamos pôr os nossos olhos em Deus. Então, feito esta análise, feito este apanhado geral, eu gostaria agora de deixar com você um texto da Escritura. É o que nós temos feito aqui todos os dias. Nosso propósito principal não é fazer uma análise econômica, não é fazer uma análise da área da saúde. Nós temos profissionais muito mais competentes, com muito mais preparo, com muito mais abrangência do saber nestas duas áreas do que nós podemos fazer. Então, aqui eu quero trazer para você uma palavra da parte de Deus. E quero trazer uma das palavras mais conhecidas, mas também profundamente necessárias nesse tempo de angústia e de dor. E o texto que eu quero deixar para você é o Salmo 23, versículo de número 6. Nesse salmo, Davi mostra para nós uma coisa linda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você já prestou bem atenção, bondade e misericórdia, elas estão caminhando conosco como dois guarda-costas, como dois seguranças. Bondade é aquilo que Deus lhe dá e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não lhe dá e você merece. Bondade é quando Deus dispensa sobre você e sobre mim o seu favor. E nós não merecemos o favor, nós merecemos o juízo, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E embora eu mereça o juízo, Deus não o aplica e manifesta sobre mim a sua bondade. Isto é misericórdia. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós sempre vamos desfrutar dessas duas companhias divinas. De um lado, a bondade. Do outro lado, a misericórdia. Deus é assim mesmo. Ele nos toma pela sua mão, nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. O que nos dá forças para vencer os temores, os medos, o que nos dá garantia de que nós não vamos cair vencidos, nocauteados pela crise, é a consciência de que Deus está conosco, de que a boa mão dele nos guia, de que ele não nos desampara. Não é porque o problema não exista, não é porque a crise não é grande, não é porque a pandemia não é avassaladora, não é porque a enfermidade está aí batendo a porta, não é porque a economia está completamente combalida, que nós estamos sem temor. Não. Tudo isso de fato está acontecendo. A crise está mostrando para nós a sua carranca. A morte está nos espreitando. Você sai de casa, põe uma máscara e você não sabe se você bota a mão numa sacola de pão ou numa sacola de supermercado ou num balcão de atendimento ou mesmo uma maquininha de cartão, se aqueles objetos estejam contaminados e de repente você pode contrair este vírus
de uma maneira tão imperceptível. Então a morte está aí, o perigo está aí, o inimigo está aí. E nós estamos todos expostos a essa situação. Porém, a consciência de que Deus está conosco é que tira o medo do nosso coração. Não é porque somos fortes, não é porque temos estratégias, não é porque temos a solução, não é porque sabemos o que fazer, não é porque as autoridades estão no controle, não é porque a ciência é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Não. Todos nós somos vulneráveis, dependentes. E precisamos nos refugiar nos braços do Eterno, sabendo que Ele já estabeleceu que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nos dias de sol e nos dias de chuva, nos dias ensolarados e nas noites trevosas, nos tempos de saúde e nos tempos de enfermidade, nos tempos de bonança e nos tempos de escassez. Então, descanse em Deus. Põe essa angústia do seu coração aos pés do Salvador. Tire essa mochila pesada das suas costas, ansiedade. Seu futuro pertence a Deus. Ele está lá no seu futuro, como está agora com você, aqui nesse momento. Então descansa no cuidado dele. Entrega tudo para ele. Porque se ele quiser, nós vivemos. Se ele não quiser, nós não vivemos. Se ele quiser, nós iremos. Se ele não quiser, nós não iremos. Se ele quiser, nós faremos isto ou aquilo. Se ele não quiser, nós não faremos isto ou aquilo. Somos totalmente dependentes de Deus. Não estamos no controle. Essa jactância de achar que eu estou com as rédeas nas mãos, Tiago chama de uma jactância demoníaca, porque ela bane Deus da nossa vida. Então, curve-se humildemente debaixo da mão soberana de Deus e descanse o seu coração. Que Deus abençoe sua vida. É hora de você e eu redobrarmos as nossas orações, pedindo a Deus que Ele ilumine os cientistas que estão debruçados sobre pesquisas, para que rapidamente eles descubram a vacina eficaz contra esse mal, e que em breve toda a população do mundo possa ser vacinada e possa então ser protegida desse vírus tão letal que tem causado tanta dor, tanta lágrima e tanto luto mundo afora. Que nós renovemos o nosso compromisso de orar por aqueles que estão nessa pesquisa, para que eles sejam iluminados por Deus e para que em breve nós possamos ver uma resposta da nossa oração e Deus levantar alguém para descobrir e efetivamente, depois de todas as tratativas da área da ciência, isso ser disponibilizado para toda a população. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. E estaremos de volta, se Deus quiser, 21h30 desta feita, lá no Facebook. Um grande abraço a todos vocês, meu carinho, meu respeito, minhas orações por todos vocês. Deus no controle e nós na dependência de Deus.